Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Louvado seja Deus. Que bom estar em casa de novo, né? Que bom estar na casa do nosso Pai. Que bom poder adorar a Deus nessa manhã. Todos os dias são dias bons para adorarmos o Senhor. Mas o domingo foi o dia que Ele separou para que o seu povo se unisse, para estar com Ele, na casa dEle. E isso é um privilégio que nós temos, meus irmãos. Que alegria e que privilégio é estar junto com vocês em adoração ao Senhor. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens, A Igreja na Direção do Espírito. E hoje eu quero ler com vocês o capítulo 15 do livro de Atos. E nós vamos fazer a leitura apenas até o versículo 6. Mas como de costume, eu peço para que vocês permaneçam com suas Bíblias abertas, que nós vamos seguir olhando até o versículo 35. Atos capítulo 15, a partir do verso 1 até o 6, essa primeira leitura. E eu peço que você ouça com fé a palavra de Deus, com atenção a palavra de Deus, porque de fato, se Deus não fala por meio de sua palavra, Deus não fala. A palavra de Deus é o momento em que Deus separa exclusivamente para falar aos nossos corações. Então fiquem atentos, se guardem das conversas, dos celulares, se guardem de tudo aquilo que rouba a atenção, para que a gente guarde mesmo o nosso coração nesse momento na palavra de Deus, que diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te damos graças. Obrigado porque nessa manhã cantamos louvores ao Senhor, ouvimos Tua palavra que nos dirigiu à adoração, preparamos os nossos corações e agora ouviremos Tua voz. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, leve a Tua palavra dos nossos ouvidos ao nosso coração, à nossa alma, nos dê atenção para percebermos aquilo que o Senhor quer falar a nós nesta manhã. Que saiamos edificados, fortalecidos, encorajados, porque a Tua palavra nos garante que isso acontecerá. Ela jamais volta para si vazia. Por isso, Deus, usa este tempo para fortalecimento, edificação e encorajamento da Tua igreja, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a família é um lugar onde nós desfrutamos das maiores alegrias, dos melhores momentos da vida, e por vezes nós também passamos por muitos sofrimentos e muitas tristezas. E entre alegrias, sofrimentos e tristezas, a família também é um lugar onde de tempos em tempos nós precisamos fazer uma pausa. Nós precisamos deixar de lado os nossos afazeres, as nossas tarefas, para resolver conflitos, para colocar a casa em ordem, como diz o brasileiro, para lavar
a roupa suja. Porque se isso não for feito, pouco a pouco, a soma desses pequenos conflitos, a soma dessas pequenas diferenças, vão respingar na família, vão respingar no nosso convívio diário, e aí então a família vai perdendo a sua unidade, a família vai se enfraquecendo, e ela pode até ser desfeita, ela pode até ser devastada. E essa também se tornou uma necessidade aqui e agora, na vida da igreja primitiva. Eles precisaram fazer uma pausa da frenética ação do Evangelho, para que eles pudessem resolver conflitos que estavam surgindo no meio da igreja, de cunho doutrinário, para que então eles pudessem continuar seguindo na pregação do Evangelho. E na semana passada, no final do capítulo 14 do livro de Atos, nós vimos Paulo e Barnabé pregando o Evangelho em Derbe, e aí então eles retornaram às igrejas de Listra, Icônio e Antioquia da Psídia para formarem líderes. Passaram um tempo com eles ali, formaram líderes, instituíram presbíteros, e aí então cada igreja tinha sua liderança local. Então, as igrejas agora estavam sendo pastoreadas e conduzidas ao bom pastor do rebanho por seus próprios líderes locais. E aí então, depois disso, eles voltaram evangelizando nas cidades de Perge e Atália, até chegarem à igreja que havia os enviado para a missão, a conhecida base missionária dos gentios, a igreja que se tornou o grande centro missionário, a igreja de Antioquia da Síria, onde de fato Paulo e Barnabé haviam sido separados pelo Espírito através da liderança e enviados pelo Espírito e em confirmação da igreja para a obra missionária aos gentios, que agora eles estavam voltando da sua primeira viagem missionária. E aqui, no capítulo 15, nós vemos que ele é um parênteses entre as viagens missionárias de Paulo e Barnabé. As viagens que começam no capítulo 13, agora dão uma pausa aqui no capítulo 15. E este capítulo é conhecido como o Concílio de Jerusalém. Talvez na Bíblia de vocês aí está descrito o Concílio de Jerusalém. Por quê? Porque ali se reuniram os líderes da igreja, toda a liderança da igreja, para tratar de questões internas, questões práticas das igrejas que estavam nascendo dentre os gentios, à medida que o evangelho se expandia até os confins da terra. E este concílio em Jerusalém, ele nos ensina preciosas lições para os dias de hoje. Ele nos ensina lições que devem ser aplicadas no meio da igreja e na nossa vida prática ainda hoje. E olhando para este capítulo 15, eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã sobre resolução de conflitos. Como podemos resolver conflitos internos à luz do Evangelho e quais são os seus resultados? Essa foi a pausa que a igreja deu da obra missionária, do avanço da pregação, do alcance de mais cidades e mais regiões. Ela deu uma pausa para resolver conflitos internos à luz do Evangelho, e os resultados aconteceram no meio deles. Em primeiro lugar, irmãos, é importante reconhecer que conflitos de fato acontecem, mas é importante saber em quais deles valem a pena entrar e em quais não valem a pena entrar. Nos primeiros versículos do capítulo 15 aqui, nós percebemos que houve uma tensão na igreja de Antioquia. No meio da igreja aconteceu uma divergência entre os cristãos e trouxe uma tensão no meio da igreja. Alguns irmãos passaram a ensinar algumas questões práticas a respeito da salvação dos gentios. Eles estavam colocando condições para que os gentios fossem salvos. E isso respingava na principal questão doutrinária da igreja: a suficiência de Cristo
para a salvação. Então, o que era aparentemente um burburinho, poderia causar danos terríveis no meio da igreja. O versículo 1 diz: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. A circuncisão era uma prática dos judeus que guardavam a lei de Moisés, prática do Antigo Testamento, da antiga aliança, onde o filho homem, no 8º dia de vida, tinha seu prepúcio cortado para ser identificado, então, como povo de Deus, como povo da aliança, no meio dos povos pagãos. Essa era a antiga aliança. E esses irmãos que estavam ensinando isso na igreja de Antioquia, eles eram convertidos do judaísmo. Eram judeus que tinham crido em Jesus, que tinham então aceitado a fé cristã e que estavam caminhando no meio da igreja. Então significa que eles guardavam e cumpriam a lei de Moisés. Eles observavam a lei de Moisés. Por isso então, ao verem os gentios que pouco sabiam sobre a lei de Moisés e que não cumpriam as leis de Moisés e que eram impuros aos olhos deles, porque antes de Cristo eles praticavam todo tipo de depravação, eles pensam: bom, se eles cumprirem as leis cerimoniais, eles serão purificados. E aí creem em Jesus e serão salvos. Contudo, irmãos, esse pensamento desqualificava a obra redentora de Jesus, feita na cruz do Calvário, para o perdão dos pecados de todos aqueles que viessem a crer. Esse pensamento deixava de lado, de forma sutil, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, Paulo e Barnabé, eles entram neste conflito, porque eles entendem que este falso ensino era um perigo gigantesco no meio da igreja. Eles entendem que aquele conflito não era a hora de se calar, não era a hora de virar as costas, não era a hora de relevar, de entender: não, está tudo bem, vamos tocar em frente. Não, era a hora de fato de se posicionarem à luz do Evangelho. E é o que o versículo 2 nos diz, na primeira parte. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Estes homens, irmãos, eles não estavam preocupados em apresentar para os crentes gentios a beleza do Evangelho em Jesus Cristo. Pelo contrário, eles estavam colocando fardos pesados sobre os ombros daqueles irmãos. Eles estavam atando fardos pesados sobre as costas daqueles irmãos, ao dizer que eles precisavam cumprir rituais do Antigo Testamento para que fossem salvos. Eles estavam condicionando a salvação dos gentios. Vocês precisam crer em Jesus, mas precisam se purificar conforme a lei de Moisés instrui. Vocês precisam crer em Jesus, mas precisam observar algumas questões que vocês não observaram para a purificação da vida de vocês. Paulo e Barnabé estão nos ensinando que este é o tipo de conflito que vale a pena entrar, para que a pureza do Evangelho permaneça no meio da igreja. E quando eu falo entrar em conflito, irmãos, não pense que é entrar em briga. Conflitos são pensamentos diferentes, e briga são pensamentos diferentes, com ira, com raiva, com desejo de machucar e ferir o outro. Só que Paulo e Barnabé, mesmo que com muita firmeza, eles se colocaram diante dos irmãos, à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus, para que este conflito pudesse ser resolvido da melhor forma possível. Então nós precisamos reconhecer que, além dos conflitos externos que nós já enfrentamos no meio da igreja, as perseguições, as oposições que são levantadas contra a fé cristã,
existem os conflitos que nascem dentro da igreja, os conflitos internos, que não dependem de quem está fora, conflitos daqueles que estão dentro, no seio da igreja, no meio da igreja. Se olharmos para a história da igreja, desde o princípio, nós vamos perceber que as maiores heresias, os maiores erros teológicos, os maiores ensinos falsos que o povo usa a Bíblia para ensinar, não nasceram fora da igreja, nasceram dentro das igrejas. Por isso, é extremamente importante nos atentarmos ao que está sendo ensinado dentro da igreja, nos púlpitos, nos estudos, nas escolas bíblicas, nos estudos formais da igreja, mas é extremamente importante nos atentarmos para o que é ensinado nas nossas conversas informais. Se pregamos aqui que Jesus salva pela graça, e na hora do café nós estamos conversando com o nosso irmão, e dizemos que ele precisa fazer uma campanha para a libertação, nós precisamos nos atentar, nós precisamos nos levantar contra este falso ensino, contra essa mentira e contra este engano. E sim, meus irmãos, existem conflitos no meio da igreja que não valem a pena entrar, muitos conflitos no meio da igreja que não valem a pena entrar. A cor da parede, se preta, se branca, se amarela, se azul, se rosa, se roxa, conflitos desnecessários. O estilo musical, se mais rápido, mais lento, mais antigo, mais contemporâneo, são questões secundárias, importantes, mas secundárias. A roupa do pastor, se ele está de terno, gravata, calça social, ou bermuda e camiseta pregando o evangelho no púlpito, são conflitos desnecessários, são coisas que não valem a pena entrar, e até mesmo questões doutrinárias. Se Jesus vai voltar antes ou depois da tribulação, se os 1000 anos da volta do reinado de Cristo na terra são literais ou não, meus irmãos, são questões importantes, e ainda que tenhamos nossas convicções, mas são secundárias, conflitos que não valem a pena entrar, eles mais dividem do que aproximam o povo de Deus. Contudo, no que diz respeito à doutrina da salvação, nós não podemos negligenciar a verdade bíblica, nós não podemos nos calar no que diz respeito à doutrina da salvação. Isso significa, meus irmãos, que quando é ensinado que é necessário crer em Jesus e em mais alguma coisa para sermos salvos, crer em Jesus e guardar um dia específico, por exemplo, crer em Jesus e dar o dízimo, crer em Jesus e não comer tal tipo de comida, crer em Jesus e não cortar o cabelo, ou não furar a orelha, ou não usar maquiagem, e aí por diante, nós precisamos nos levantar e confrontar o erro, a mentira, com a verdade do Evangelho. E mesmo estando entre irmãos, nós precisamos ser firmes para combater o erro, o engano e a mentira, que muitas vezes é sutil no nosso meio. Entra com sutilezas, entra com aparência de piedade, entra com aparência de espiritualidade, entra com aparência de desejo de ser santo. Só que a Bíblia não nos pede isso para sermos santos. Para sermos santos, nós precisamos ser filhos do Santo dos Santos. Nós precisamos ser adotados por Jesus. Nós precisamos ser tidos como filhos de Deus pela fé em Cristo. E aí então nos tornamos santos. E aí então a nossa vida se torna diferente. Nós não mais andamos como pagãos, mas agora andamos como filhos de Deus. Nós precisamos de Jesus para vivermos em santidade, porque os pequenos desvios doutrinários no meio da igreja,
eles podem causar danos terríveis, irmãos. Causam divisões, causam intrigas, causam briga entre os irmãos, por pequenos desvios doutrinários no meio da igreja. Mas e quando esses conflitos saem do meio eclesiástico e eles se estendem para a nossa vida comum? Quando o nosso cônjuge, por exemplo, os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho dificultam a nossa vida, começam a exigir de nós aquilo que nem é nosso papel, ou começam a viver de maneira completamente diferente de como um cristão deveria viver dentro da família. Como é que nós lidamos com isso? Como é que nós enfrentamos estes conflitos? Como é que nós olhamos para estes conflitos? Será que nós entramos neles porque entendemos que eles valem a pena para cuidar e proteger a nossa família, para preservar a nossa amizade, para que nós testemunhemos quem somos no nosso ambiente de trabalho? Ou será que nós deixamos de lado, pensando que talvez não vale a pena? Como é que nós temos lidado com isso? Será que temos aberto mão dos verdadeiros conflitos que devemos entrar no nosso dia a dia, e temos entrado naqueles que não deveríamos entrar e nos desgastado? Nós precisamos discernir em quais conflitos valem a pena e em quais não entrar. E essa é uma obra do Espírito em nós. Essa é uma obra de Deus em nós. Nós precisamos de comunhão com Deus. Nós precisamos de comunhão com a palavra de Deus. Nós precisamos da direção do Espírito de Deus. Nós precisamos da vida ancorada no Filho de Deus. Porque se nós não estivermos assim, sem dúvida alguma, a expressão comum para nós estaremos como agulha no palheiro, perdidos, ou como baratas tontas, sem saber para onde vamos. Para entrarmos nos verdadeiros conflitos e abandonarmos os conflitos insignificantes, nós precisamos da direção do Senhor, nós precisamos da direção do Espírito, e nós precisamos da condução da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Só que não é uma tarefa fácil, irmãos. Algumas questões não serão resolvidas rapidamente, com apenas uma fala, com apenas um posicionamento. Eu já falei, agora deixa. Eu já avisei, agora deixa. Algumas coisas não serão resolvidas assim, e outros nós nem conseguiremos resolver sozinhos. É o que o texto diz aqui. Este conflito, Paulo e Barnabé não conseguiu resolver sozinho. A continuação do versículo 2 até o versículo 4 dizem o seguinte: assim Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e os presbíteros. Era necessária a liderança toda da igreja. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pelos irmãos, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito no meio deles. Então, Paulo e Barnabé, obrigado, irmão Antônio. Então, Paulo e Barnabé, irmãos, eles buscaram ajuda, eles precisaram de ajuda para resolver essa questão. E aí, como era uma questão de cunho doutrinário, não era uma questão da vida prática da igreja, eles se voltaram para a liderança maior da igreja, os pastores, os presbíteros, ou os presbíteros e os apóstolos, que eram os missionários e os fundadores da igreja. Eles foram até eles para resolver esse conflito. E aqui nós vemos a segunda lição. Nós vemos que conflitos devem ser resolvidos com maturidade, à luz do Evangelho e com o propósito de promover unidade entre o povo de Deus. Como eu disse anteriormente, o objetivo do conflito não é me tornar inimigo de quem eu estou confrontando, mas é
trazê-lo para perto de mim, ou me achegar perto de quem eu estou confrontando, para que juntos, em unidade, nós caminhemos no Evangelho. E essa é uma dificuldade tremenda no meio da igreja evangélica. Eu tenho que confessar que os maiores maus testemunhos no meio da igreja são esses. As brigas, as afrontas desrespeitosas, coisas que devem ser resolvidas no seio da igreja, sendo resolvidas na internet. E aí, meus irmãos, nós sabemos que o testemunho do cristão declina ainda mais. Só que o texto nos diz, a partir do versículo 5, aliás, no versículo 5, então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Como eu disse, estes homens queriam que os gentios praticassem um ritual de purificação e de identificação, de inserção na aliança do povo hebreu, do povo judeu. Só que agora nós não estamos mais na antiga aliança. Agora nós estamos na nova aliança em Cristo Jesus. O sangue de Cristo é suficiente. Nós não precisamos de circuncisão, nós não precisamos de sacrifício de animais, nós não precisamos de vestimenta específica, nós não precisamos de símbolos no culto, de mesa, não precisamos da arca da aliança para Deus estar entre nós. Não, Cristo é suficiente. Só que estes irmãos queriam regredir, puxar os gentios para dentro de um sistema de regras. E aí então a liderança da igreja agora vai começar a avaliar essa questão para resolver o conflito. E a primeira fala é a fala do apóstolo Pedro. No versículo 6 diz assim: os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar a questão. E antes de entrar na fala de Pedro, é importante observarmos que algumas questões, principalmente as teológicas, as doutrinárias, devem ser resolvidas pela liderança da igreja. A liderança precisa ser capaz, por isso que é um critério para o presbiterato, apto para ensinar. Percebam que todos os critérios do presbiterato são critérios de cunho de caráter, mas esse é de efetividade, de uma ação efetiva, de aptidão pessoal, apto para ensinar. A liderança da igreja precisa ser capaz de lidar com as questões difíceis da teologia, da doutrina, para ajudar e conduzir a igreja dessa mesma forma. E aqui nós vemos que a liderança representava a igreja de Jerusalém. Era o conselho presbiteral da igreja de Jerusalém. Exatamente como nós fazemos aqui. Exatamente como é o sistema de governo da nossa igreja. Nós temos o conselho representativo da igreja. O conselho representa a igreja nas questões teológicas e doutrinárias. Então, eles decidem em nome da igreja as questões doutrinárias. E aí então Pedro começa a falar a partir do versículo 7. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Pedro então dá o primeiro argumento. Ele lembra a liderança da igreja do que Deus havia feito em Cesareia, no capítulo 10 de Atos, com Cornélio e sua família. Como é que Deus havia salvo aquele povo, como é que o evangelho havia chegado até eles, e como é que as portas da salvação haviam sido abertas para os gentios. Pedro dá o primeiro argumento.
Deus os salvou, Deus me levou até eles, Deus deu a eles o mesmo Espírito que nós recebemos. Não tem como eles não serem aceitos no nosso meio. E aí então Pedro continua, no verso 10. Então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Pedro está colocando a liderança da igreja e, consequentemente, a igreja para pensar. É como se ele dissesse: olha, pensem, é só pensar. Se nós que somos judeus não fomos capazes de ser purificados pela lei, porque era impossível cumprir toda a lei, por que nós vamos esperar isso do povo gentio, que quase nada sabe a respeito da lei? E aí então Pedro chega à primeira conclusão dele, versículo 11: de modo nenhum cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, como eles também. Pedro identifica que a mesma salvação pela graça que alcançou os judeus é a salvação pela graça que alcançou os gentios. Então, a fala de Pedro agora é seguida de um testemunho muito importante no meio da liderança da igreja, no meio da reunião. O testemunho de nada mais, nada menos, Paulo e Barnabé, os missionários que estavam lá, os missionários que viram o que Deus fez, os missionários que os seus lábios haviam pregado o evangelho àquele povo, os missionários que as suas mãos haviam sido instrumento para a cura, os missionários que viram a igreja nascer, o povo se converter, o povo se arrepender. Agora é o testemunho de Paulo e Barnabé que chega na mesa do presbitério da igreja de Jerusalém. Eles testemunham como Deus havia salvado aquele povo. Eles testemunham como as igrejas haviam sido estabelecidas, como os líderes haviam sido formados. Então, após esse testemunho de Paulo e Barnabé, Tiago, o meio-irmão de Jesus e pastor da igreja em Jerusalém, toma a palavra e mostra que este conflito precisava ser resolvido, não só com maturidade, de aceitar o que Deus havia feito dentre os gentios por meio do testemunho de Pedro e por meio do testemunho de Paulo e Barnabé, mas reconhecendo que principalmente é para isso que as Escrituras, desde o Antigo Testamento, apontavam. E aí ele toma a palavra e diz a partir do versículo 15: concordam com isso as palavras dos profetas. Agora não é um testemunho pessoal, agora não é o que os olhos de Paulo e Barnabé viram e o que Pedro havia vivido. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Tiago agora cita o profeta Amós e reconhece que Deus sempre quis trazer salvação para os gentios, e que essa salvação não dependia da obediência à lei de Moisés, mas eles precisavam invocar o nome do Senhor, eles precisavam reconhecer que Deus era Senhor nos céus e na terra, e isso dependia exclusivamente de Deus, tanto para os judeus, quanto para os gentios. Deus não erra o passo. Na profecia de Ezequiel, no capítulo 36, nos versículos 26 e 27, Deus está dizendo, não aos gentios, aos judeus, que para eles crerem e obedecerem à lei do Senhor,
eles precisavam de um novo coração. Eles não iam conseguir por si mesmos. Eles precisavam de um espírito colocado dentro deles, porque eles não tinham espírito de obediência. Eles tinham espírito de Adão e Eva, espírito de rebeldia, espírito de pecado, espírito de rebelião contra Deus. E aí então, Ezequiel diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e os levarei a obedecer fielmente às minhas leis. Não era uma obra dos judeus. Obedecer à lei de Moisés não dava novo coração. Os rituais não os tornavam obedientes ao Senhor para a salvação, não os tornavam aceitos para a salvação, porque eles não conseguiam obedecer a todas as leis. Então, Deus deixa claro que judeus e gentios precisavam de um novo coração. Eles não iam conseguir obedecer às leis de Moisés. Isso só se tornou possível em Cristo, irmãos. Em Cristo e por causa de Cristo, Deus derramou de sua graça e nos deu do seu Espírito, nos purificando e nos levando à obediência pela fé. Eu e você só conseguimos obedecer a Deus, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos melhores do que quem não obedece, é porque Deus nos deu um novo coração e Ele colocou o Espírito dEle em nós para que nós conseguíssemos obedecê-lo. A obediência a Deus, na sua raiz, não é uma obra dos nossos méritos, é uma obra da graça, porque o Senhor derrama graça sobre nós, por meio do seu Filho Jesus, e aí então, nós conseguimos responder a essa graça, de forma obediente. Então Tiago dá uma palavra agora, depois dele lembrar que está escrito lá atrás. Não é só porque Pedro, Paulo e Barnabé viram, não, é porque está escrito. Deus ia trazer salvação aos gentios. Depois de Tiago olhar para a escritura do Antigo Testamento, ele aponta para a nova aliança em Cristo e traz a conclusão da decisão diante da igreja e diante da liderança de Jerusalém. Os versículos de 19 a 21 nos mostram isso, que dizem o seguinte: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Irmãos, o ponto de equilíbrio aqui para a resolução dos conflitos doutrinários e práticos na vida da igreja de Jerusalém, de Antioquia e de toda a região dentre os gentios, foi o Evangelho. O Evangelho ponderou a resolução dos conflitos, porque a liderança da igreja, de forma madura e ancorada nas Escrituras, reconhece que nem o legalismo religioso dos judeus, a lista de regras, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, e nem a liberdade excessiva, a libertinagem dos gentios, que é o abandono das regras, o abandono de qualquer tipo de obediência a padrões, refletiam o caráter de Cristo, e muito menos, nenhuma dessas coisas refletiam as características de um salvo em Jesus. Nem uma lista de regras de pode e não pode reflete o caráter de Cristo no meio da igreja, e nem uma liberdade imoral, que me permite fazer qualquer coisa, refletem o caráter de Cristo no meio da igreja. Então o objetivo dos líderes não era dividir a igreja entre judeus e gentios cristãos, pelo contrário, era promover a unidade no meio do corpo de Cristo, sem divisões étnicas
e sem divisões de costumes. A liderança da igreja de Jerusalém queria que a igreja de fato fosse uma única igreja, um único povo, ancorados pelo único evangelho, do único Cristo, o único Senhor e o único Salvador. E nós precisamos, irmãos, de maturidade para lidar com os conflitos que surgirão no meio da nossa igreja. Precisamos olhar para os conflitos sem parcialidade, deixando de lado as nossas preferências e as nossas opiniões, e de forma madura lidar com os conflitos à luz da Escritura, à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho. Porque normalmente, e vocês sabem do que eu estou falando, quando nós temos algum conflito no meio da igreja, seja pessoal, com algum irmão, ou seja do nosso olhar para com a nossa liderança, ou vice-versa, da liderança para com os irmãos, nós vamos cheios dos nossos padrões, como os judeus estavam lá, precisa obedecer à lei de Moisés. E a gente vem cheio de padrão, cheio de regra, cheio de pode e não pode. Ou, por outro lado, nós estamos prontos a rejeitar qualquer tipo de padrão. Não tem nada que me diz que eu preciso viver assim. Não tem nada que me diz que eu preciso fazer assim. Eu não vou ouvir, não vou obedecer, não vou seguir. Como era o risco dos gentios. Os gentios não tinham vivido em obediência à lei de Moisés. O risco deles não era só abrir mão da lei de Moisés, era abrir mão do Evangelho. E seja como for, qualquer uma dessas formas de pensar e de ir aos conflitos nos fazem fechar os olhos para o Evangelho. E o Evangelho não divide o povo de Deus, o Evangelho os une. O Evangelho, ele não constrói muros e barreiras entre o povo de Deus. Efésios diz que ele derruba os muros da inimizade e faz dos diferentes, como nós aqui, um único povo, ancorados em um único Cristo, para a glória do único Deus. E aí então, povos de todas as línguas, tribos e nações pertencem ao corpo de Cristo, não pelo que fazem e muito menos pelo que eles deixam de fazer, mas pelo que Cristo fez por eles na cruz do Calvário. Esse deve ser o nosso pensamento. Nós estamos aqui hoje, irmãos, como igreja de Jesus, como povo de Deus, não é pelo que nós fizemos, não é porque nós fomos muito bonzinhos e obedientes, não, e nem pelo que nós deixamos de fazer, porque vivemos uma vida devassa e abandonamos a retidão do Senhor, não, nós estamos aqui porque o Senhor fez uma obra gloriosa por nós na cruz, e dos diferentes Ele fez um único povo. O bom pastor chamou e as ovelhas saíram do meio das montanhas e vieram, se arrebanharam a Ele, e nos colocou em um único aprisco. É por isso que nós estamos aqui. Isso significa, irmãos, que para que os conflitos sejam resolvidos dentro e fora da igreja, no meio da diversidade que nós vivemos, é necessário que a cruz de Cristo seja central e verdadeira, não só aqui no caixote do púlpito, mas na nossa vida e no nosso coração, porque a cruz de Cristo, ela vai matar o nosso ego, o senso de que se nós fizermos muito, nós seremos aceitos e melhores do que o outro, ou ela vai matar os nossos impulsos, os nossos desejos, de achar que todo tipo de liberdade é fruto do Evangelho, e não é, quando na verdade o Evangelho ele nos livra, prestem bem atenção, o Evangelho ele nos livra da religiosidade morta. Eu preciso obedecer, eu preciso fazer, se eu não fizer, Deus não me aceita, se eu não fizer, Deus não me ouve, se não for assim, Deus não fala. O Evangelho nos livra da religiosidade morta, mas o Evangelho também nos livra da falsa liberdade imoral. Prestem atenção,
A vida do cristão não é para ser vivida de qualquer jeito. Eu vou fazer isso porque o Evangelho me dá liberdade. Imoralidade não é tolerada pelo Evangelho. E isso deságua no que falamos, no que ouvimos, no nosso guarda-roupa, em como nos vestimos, como nos achegamos à igreja, como nos vestimos para ir a uma festa, como nos vestimos para ir à academia, como nos vestimos para ir ao trabalho, o que falamos, quais são os tipos de conversa que temos, o que ouvimos. O Evangelho não nos dá liberdade para a imoralidade. Guardem isso, porque nós corremos o risco de sair de um livro de regras. O Evangelho me libertou do pode e não pode, agora eu posso tudo. Só que não, nós não podemos tudo, e nem devemos viver no pode e não pode. Nós precisamos viver uma vida que reflita Cristo, o seu caráter, a sua glória e o seu poder. É isso que o Evangelho nos chama, irmãos. É isso que o Evangelho nos chama a viver. Então, como é que você tem resolvido os conflitos que surgem na igreja? Quando eles vêm até você, quando são pessoais, ou os conflitos que vão até a sua casa, no trabalho, na escola, na universidade. Olhe para o Evangelho e esteja disposto a se submeter a Cristo, a se sujeitar ao senhorio de Cristo e aceitar, meus irmãos, nós precisamos aceitar que os conflitos, nós não entramos nos conflitos para vencermos, nós entramos nos conflitos para sermos vencidos, junto do nosso suposto oponente, os dois vencidos, para vivermos a verdadeira unidade que o Evangelho promove. Porque nos conflitos dentro do povo de Deus, dentro das famílias do povo de Deus, não pode ter um vencedor. Se tiver um vencedor, ele não foi resolvido à luz do Evangelho. Porque ninguém, por melhor que seja, vai estar sempre em concordância com o Evangelho de Jesus. Seja a parte menos danosa e a parte mais danosa, ambos precisam do Evangelho. Por isso os dois precisam ser vencidos. Em um conflito, as duas partes precisam se submeter. As duas partes precisam se curvar ao Evangelho. E aí então, vivermos a verdadeira unidade que ele promove. Dessa forma, tanto uma vida de obediência e santidade, quanto uma vida de liberdade, são consequências do Evangelho, da graça de Deus que nos foi dada em Cristo Jesus, e não dos nossos esforços ou da falta dos nossos esforços. Nós precisamos nos lembrar disso, irmãos, precisamos nos lembrar disso. Por fim, nós vemos aqui que os resultados da resolução de conflitos à luz do Evangelho são alegria, ânimo e encorajamento, enquanto a igreja caminha em unidade para o avanço do Evangelho. Agora, como resultado, irmãos, a igreja de Jerusalém separou alguns irmãos para enviar uma carta a Antioquia e testemunhar aquilo que estava escrito na carta com seus próprios lábios diante de toda a igreja de Antioquia, em nome da igreja de Jerusalém. E o texto vai dizer a partir do versículo 23 até o 29, com eles, que foi Judas e Silas, separados pela igreja de Jerusalém para irem junto com Paulo e Barnabé, com eles, enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos
em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas. Que tudo lhes vá bem. Essa carta foi enviada para a igreja de Antioquia, carregada de muita preocupação pastoral. A liderança da igreja de Jerusalém não estava preocupada em vencer um conflito ou em massacrar os cristãos gentios que estavam na Antioquia e na região. Eles estavam com preocupação pastoral. Eles reconheceram que o falso ensino daqueles cristãos judeus havia causado danos aos cristãos gentios. Isso perturbou vocês, transtornou a mente de vocês, nós reconhecemos, mas eles fizeram isso sem a nossa autorização. Nós não os autorizamos, nós não pedimos para que eles fizessem assim, mas eles fizeram. É como se fosse um pedido de desculpa. Olha, nos perdoe, nós não sabíamos o que estavam fazendo, e quando soubemos, entramos em ação para resolver o conflito. Então a carta foi enviada com muita percepção, muita preocupação pastoral. Só que ela também foi enviada na dependência do Espírito. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A liderança entendeu que o Espírito Santo era fundamental para dar direção a eles em como eles iam resolver esse conflito. Porque lembrem-se que Tiago, Pedro, Paulo, Barnabé eram o quê? Judeus. E se eles tomassem um partidozinho ali? E se eles falassem a partir de suas percepções pessoais? Mas eles entenderam a necessidade da direção do Espírito Santo na tomada de decisão, em como eles iam instruir os cristãos gentios. E também esta carta foi escrita com muito amor e graça. Por quê? Porque mesmo eles não se impondo como judeus, mas como cristãos, eles se sentiram no dever, na direção do Espírito Santo, de ajudar aos gentios a se lembrarem de uma coisa muito importante, que agora, em Cristo, eles não eram mais pagãos. Por isso eles não deveriam mais viver como pagãos, mas deveriam viver e andar em novidade de vida em Cristo Jesus. Essa é verdade para nós também, irmãos. Em Cristo, nós não somos judeus que devemos obedecer um livro de regras, mas nós não devemos andar como pagãos. E eu acho que hoje um dos maiores perigos no meio da igreja é o paganismo, é a imoralidade sexual, é a irreverência a Deus, é a vontade de mostrar que o Evangelho dá liberdade, só que essa é uma falsa liberdade. Nós precisamos ter cuidado, porque a liderança da igreja não hesitou em dizer: olha, vocês não são pagãos. E de quem que é essa obrigação? Só da liderança? Não, é da igreja. Mateus capítulo 18 diz que se nós vemos o nosso irmão em pecado, nós não temos que ir lá chamar o pastor. Nós temos que ir até o nosso irmão e dizer: meu irmão, eu te amo e em Cristo eu estou te corrigindo. Você está vivendo como um pagão. A tua vida não reflete o caráter de Cristo. Se arrependa. E aí então, se esse irmão se arrepender, Jesus está dizendo lá no Evangelho de Mateus, se este irmão se arrepender, nós ganhamos o nosso irmão. Se ele não se arrepender,
chame uma testemunha com você. Agora nós vamos em 2 fazer uma visita lá, tomar um café na casa dos irmãos. Irmão, nós estamos aqui porque te amamos. E você continua vivendo como um pagão, como um não cristão. Eu quero te convidar a se arrepender, amorosamente. Porque não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho não nos ensina a andar na imoralidade desta vida. O Evangelho não nos ensina a andar nas prisões da religiosidade desta vida também. Nós andamos na liberdade que o Evangelho nos dá, que Cristo nos dá. Liberdade para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Liberdade para vivermos uma vida que resplandece a nossa luz e o povo vê que o nosso Pai é glorificado por meio de nós. Essa é a liberdade do cristão. Porque escravidão na Bíblia é viver como escravo do pecado. E liberdade na Bíblia não é fazer de tudo, é dizer não para o pecado. Então, se nós temos andado na imoralidade, nós estamos entendendo errado o Evangelho. Isso não é o Evangelho, tem nada a ver com Jesus, nada a ver com o Cristo da Bíblia. E aí, então, se esse nosso irmão não se arrepender, nós precisamos levá-lo diante da igreja. E a Bíblia diz que quando o coração endurece diante da igreja, diante da liderança da igreja, nós devemos tratá-lo, olha a dureza das palavras de Jesus, como publicano e pecador, como aqueles que são rejeitados no meio da sociedade e que não tem traço algum de cristianismo dentro de seus corações. Ah, mas ele se converteu, foi lindo, se batizou, mas não tem traço algum daquele Cristo que foi lindo, daquele Cristo que levantou a mão e chorou. Não tem traço algum. Nós precisamos nos atentar urgentemente para isso, irmãos. E aqui fala um pecador como vocês, um comedor de feijão, calcanhar rachado. Eu também preciso olhar para a minha vida dessa mesma forma. Só que nós não podemos andar como pagãos no meio da igreja. E esse foi o alerta da carta. Olha, vocês não precisam cumprir as regras das leis de Moisés. Vocês só não podem viver como eram antes, como pagãos. Vocês têm que andar conforme o Evangelho ensina, em santidade, em novidade de vida. E aí os gentios recebem esta carta como? Com tristeza, com lágrimas? Não, eles recebem a carta com alegria. Eles recebem a carta com ânimo, com encorajamento. É o que os versículos de 31 a 35 nos mostram. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Essa carta pastoral, na direção do Espírito, preocupada, amorosa e corretiva, ela produziu unidade. Os irmãos estavam desfrutando da verdadeira comunhão no meio da igreja. Quando? Depois que a doutrina correta foi estabelecida no meio da igreja. Depois que o engano e a mentira foi tirado de lado. Sabe por quê, irmãos? Porque não é possível desfrutar de verdadeira comunhão se alimentando de falsa doutrina. Quando nós nos alimentamos de falsa doutrina, do falso evangelho, nós não desfrutamos da verdadeira comunhão. Quando os conflitos são resolvidos à luz do evangelho, irmãos, os resultados são inevitáveis. O evangelho nos mostra que nós não somos piores e nem melhores do que os outros. Nós somos iguais
e igualmente carentes da graça de Deus, igualmente carentes da graça de Deus. Então, uma percepção dessa, ela não vai nos fazer arrogantes, antes ela vai nos fazer humildes, e nós vamos reconhecer duas coisas quando nós nos humilhamos diante do Evangelho. Nós reconhecemos a nossa necessidade de Cristo, em primeiro lugar, e nós reconhecemos a importância do nosso irmão para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Dessa forma, com a base na doutrina, baseados na doutrina correta, nós passamos a desfrutar da comunhão genuína que só o Evangelho promove. Porque não existe possibilidade, e é verdade, irmãos. Às vezes nós vemos igrejas e lugares que pregam um evangelho doentio, que fere, machuca e mata, porque é isso que a falsa doutrina faz. E nós vemos e pensamos, mas eles são mais unidos. Mas a comunhão deles não é comunhão verdadeira, não tem como. A falsa doutrina, ela empurra você para um tipo de comunhão, mas não para a comunhão verdadeira que o evangelho promove. Não existe possibilidade de comunhão verdadeira onde a falsa doutrina tem espaço. Por quê? Porque sempre vai acontecer competição. Onde o falso evangelho é pregado, nós somos colocados como centro e não Jesus. E quando nós somos colocados como centro, nós vamos fazer em comunhão para a glória de Deus, ao ponto da gente cantar "Grandioso és tu", olhando no espelho, né? E aí então, nós vamos querer fazer sempre mais e melhor. Para quê? Para sermos vistos. E no final das contas, pensar, olha, fizemos melhor. Eu fiz melhor que o fulano. Eu fiz melhor do que o cicrano. Então nós sempre estaremos nos comparando com os outros e desejando sermos e fazermos melhor do que os outros. É isso que a falsa doutrina nos leva a viver. E se nós já vivemos em ambientes assim, nós sabemos do que estamos falando. Só que o Evangelho não faz isso. O Evangelho une o seu povo. O Evangelho sempre promoverá a unidade e proporcionará comunhão genuína. Porque o Evangelho é a boa notícia da graça de Deus. É a mensagem que resolve o conflito do pecado entre o homem e Deus, por meio de Jesus. É a mensagem em que o justo abre mão dos seus direitos, ele não corre atrás dos seus direitos, ele abre mão dos seus direitos para que nós, os injustos, fôssemos aceitos por direito diante de Deus. O Evangelho é a mensagem que traz alívio aos nossos corações, por nós sabermos que nós não estamos mais presos, confinados no império das trevas, mas nós fomos levados para o reino do Filho de Deus, que nos amou, nos chamou, nos redimiu e nos salvou. E diante destes conflitos resolvidos, como é que o nosso coração fica? O coração fica cheio de alegria, a nossa alma fica cheia de ânimo, e nós somos encorajados a permanecer pregando o Evangelho. E aí então, assim, consequentemente, nós desfrutamos da verdadeira comunhão. Será que o Evangelho é a fonte de resolução de conflitos aqui na nossa igreja? Será que o Evangelho tem sido a fonte de resolução de conflitos aqui? Será que ele é a fonte de resolução de conflitos na minha e na sua vida, nos nossos lares? Como é que nós temos andado na missão de Deus? Nós estamos alegres com a nossa igreja, com os nossos irmãos e com o serviço que nós prestamos ao Senhor e ao reino de Deus? Será que nós temos caminhado com os corações animados para viver o que Deus tem feito em nós e através de nós? Será que nós estamos encorajados a cada vez mais permanecermos firmes na pregação do Evangelho? Nós precisamos avaliar o nosso coração. Essas são perguntas que vão soar individualmente a cada coração. Nós precisamos ser sinceros nessa avaliação. E aqui, irmãos,
A tensão entre os judeus e os gentios foi sanada pelo Evangelho. Não foi pela lei de Moisés e nem pela falta da lei de Moisés. O conflito foi sanado pelo Evangelho. A falsa doutrina foi derrubada pela verdade do Evangelho. E a igreja seguiu firme e em frente, cumprindo a missão de Deus de anunciar o Evangelho. Porque a igreja sempre seguirá firme, em pé, vibrante, gloriosa e triunfante, se estiver na direção do Espírito. Nós precisamos avaliar a nossa vida, colocar o nosso coração em submissão ao Evangelho e praticarmos aquilo que o Senhor nos ensina para a sua glória. E aí então viveremos comunhão genuína e avançaremos com o Evangelho do Reino. Amém?